Radu Vlad Bazarad Dracula, o herdeiro do empalador parte 7, o começo da cruzada, sob a cruz e o dragão era a primavera de 1485. As montanhas da Valáquia vestiam-se de verde, e os rios corriam cheios, como se a própria natureza celebrasse a paz e a união que Radu finalmente conquistara dentro de suas fronteiras. Os traidores eram pó, o reino era um só coração, e a autoridade que vinha de Roma colocava sobre os seus ombros não apenas o peso de um trono, mas a missão sagrada de defender toda a cristandade. Chegara, enfim, o momento que ele preparara durante anos: dar início à grande cruzada que ele próprio pediu, planejou e organizou. Reuniu o seu exército na planície diante de Targovit. Eram 7.000 valáquios, homens que lutavam por sua terra, suas famílias e sua fé. No centro, a companhia do dragão, a elite que crescera com ele desde os anos de exílio, leal até a morte. Juntaram-se a eles reforços enviados pelo príncipe da Moldávia e pelos senhores da Transilvânia, cavaleiros húngaros enviados por Matias Corvino, contingentes de cidades italianas e dezenas de voluntários vindos de toda a Europa, franceses, alemães, espanhóis, poloneses, que ouviam falar do príncipe justo que desafiara o império e vinham lutar ao seu lado. Ao todo, eram cerca de 12.000 homens. Um exército pequeno se comparado às massas otomanas, mas unido, disciplinado, motivado e abençoado pela igreja. Radu apareceu diante de todos, montado num cavalo negro, vestido com armadura polida onde brilhavam tanto o símbolo do dragão quanto a cruz de Cristo. Ergueu bem alto as duas bandeiras, uma ao lado da outra, iguais em honra e significado, e falou com voz tão forte que ecoou por todo o campo. Meu pai lutou sozinho, foi chamado de monstro, foi traído e morreu esquecido, porque ninguém entendeu o que estava em jogo. Hoje, eu luto não apenas pela Valáquia, não apenas por um trono ou por poder. Luto por todos vós, pelos vossos filhos, pela nossa fé e por toda a Europa cristã. Não buscamos ouro nem terras alheias. Lutamos para que nenhum de nós ou dos nossos descendentes seja escravo, para que as nossas igrejas não se tornem mesquitas, para que a liberdade não seja apenas uma palavra antiga. Hoje, o Ocidente se levanta. E o Império Otomano vai aprender que não é invencível. O grito que respondeu foi como um trovão, sob a cruz e o dragão. A estratégia de Radu era clara e brilhante: avançar para o sul, tomar e fortalecer todas as cidades e fortalezas ao longo do rio Danúbio, fechar as passagens, cortar as rotas de suprimento inimigas e transformar a fronteira de um mero limite numa muralha intransponível. Ele usava tudo que aprenderá com Vlad: velocidade extrema, movimentos rápidos, domínio do terreno, emboscadas certeiras. Mas tudo isso agora envolto numa disciplina rigorosa e numa regra sagrada que ninguém podia quebrar: respeito absoluto às populações. Ordenou sob pena de morte: não se toca em quem se render, não se destrói igrejas, não se rouba, não se maltrata quem é irmão na fé. Nós viemos como libertadores, não como conquistadores, repetia ele. A primeira vitória veio rápido e perfeita. A fortaleza de Giurgiu, chave e porta de entrada sobre o Danúbio, foi cercada em menos de um dia. Os defensores otomanos, surpresos com a rapidez e a força que não esperavam, tentaram resistir, mas ao verem que não chegariam reforços e que Radu oferecia vida e liberdade a quem se entregasse, depuseram as armas. Ele não executou ninguém, libertou todos os prisioneiros cristãos que lá estavam presos, deixou uma guarnição forte e alimentos para o povo, e seguiu em frente. Por onde passava, cidades e vilarejos abriam as portas de bom grado. Camponeses, comerciantes e soldados locais se juntavam à sua marcha, pois ouviam falar da sua justiça e sabiam que, com ele, vinha a liberdade. Ao saber do avanço cristão, o sultão Bayezid II sentiu orgulho ferido. Enviou imediatamente um exército de 15.000 homens, escolhidos entre os melhores guerreiros do império, comandados por Ali Pasha, seu general mais experiente e cruel. A ordem foi dada diante de toda a corte: leve todos os homens que forem precisos, mas traga-me a cabeça desse filho de Dracula. Se voltar sem ela, não volte vivo. Os dois exércitos se encontraram perto de Vidin, numa planície aberta às margens do rio. Pela primeira vez, Radu não lutava para defender-se ou para esperar o inimigo.
Ele avançava, atacava e tomava a dianteira. Montou suas linhas com cuidado, posicionou a infantaria e a cavalaria, e executou uma tática brilhante que aprendeu nos livros e nas lições do pai: a falsa retirada. Mandou a vanguarda recuar de forma organizada e aparente desespero, atraindo os otomanos para dentro de um estreito entre o rio e colinas íngremes. Ali, a grande cavalaria inimiga não podia manobrar, as flechas tinham pouco alcance contra as elevações, e suas formações se desfaziam no espaço apertado. Quando perceberam a armadilha, já era tarde. Radu ergueu o estandarte do dragão e deu o sinal final. O ataque foi devastador. A companhia do dragão abriu caminho por entre as fileiras inimigas como uma lâmina quente na madeira. Radu lutava na frente de todos, armadura arriscada, espada brilhando, e foi ao encontro de Ali Pasha em combate singular. Foi um duelo duro, onde a habilidade e a força de Radu prevaleceram. Feriu o general, derrubou e obrigou os inimigos a verem o seu líder vencido. Sem comando, presos entre o rio, as colinas e o ímpeto dos cristãos, os otomanos entraram em pânico. O que era um exército organizado virou uma multidão desesperada tentando fugir. Poucos conseguiram escapar. A maioria foi cercada e derrotada. Foi uma vitória esmagadora. O poder inimigo foi destruído, armas, tesouros e bandeiras foram tomados como troféus, e o caminho para o sul ficou completamente aberto. Radu não parou. Continuou avançando, libertando mais cidades, chegando até as margens do rio Scar e estabelecendo ali uma linha de defesa forte e segura. Agora, ele controlava toda a fronteira norte do Danúbio. A Valáquia não era mais o alvo preferido dos ataques. Transformara-se, finalmente, na base principal da Guerra Santa contra o Império. A notícia correu como fogo por toda a Europa cristã. Roma celebrou com festas e orações. Reis que antes hesitavam ou duvidavam agora enviavam mais soldados, dinheiro e armas. O nome de Radu Dracula passou a ser cantado em catedrais e feiras, chamado de o campeão da cruzada, o homem que sozinho acordara o ocidente adormecido. Mas ele sabia, melhor do que ninguém, o Império Otomano era gigante, tinha recursos infinitos e não aceitaria aquela derrota. O sultão responderia com força total, com exércitos muitas vezes maiores, com todos os seus poderes unidos. A guerra apenas começara, e a maior e mais sangrenta batalha ainda estava por vir. Naquela noite, sentado diante do fogo do acampamento, olhou para as chamas que refletiam o brilho dos seus olhos e disse aos capitães que o rodeavam, com voz baixa mas cheia de determinação: "Meu pai quis apenas defender esta terra, salvá-la do inimigo. Eu vou além. Eu não vou apenas segurá-los aqui. Vou apagar o poder otomano desta região para sempre. Nós começamos esta obra, e nós vamos terminá-la, ou morreremos todos tentando."